Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus que nos salvou e se faz presente aqui também. Também já informo aos irmãos da minha alegria de mais uma vez estar com vocês. E já começo explicando até o motivo da escolha desse texto para compartilhar com os irmãos hoje, né? Lá na sede, eu divido a classe de Novo Testamento com o presbítero Baloni. E a gente então distribui os livros para que a gente possa então, cada um, fazer a exposição do panorama dos livros do Novo Testamento para a classe. E coube a mim então fazer o estudo, eu ainda não dei, né? Estou preparando, em 1 Tessalonicenses. E lendo esta carta, uma carta pequena, e fiquei assim espantado olhando os mais detalhes de como Paulo, falando a esses irmãos de Tessalônica, com muito carinho, e falando, olha, como eu tenho visto vocês avançando na fé, como eu vejo vocês amando a Jesus Cristo, amando uns aos outros, encorajando eles então, e vendo a transformação que Deus estava fazendo naquele povo. Olha, irmãos, guardando as devidas proporções, né? Longe de mim me comparar a Paulo pelo seu ministério, tenho tido para com os irmãos também um carinho muito forte, no sentido de que vocês estão buscando também esse aperfeiçoamento, se parecerem cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, se santificando, se humilhando, mortificando a própria carne, a fim de que nós possamos juntos, numa grande igreja, né, prosseguir no caminho para honrar o nosso Deus. Pois bem, hoje o texto é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, como está aí no boletim, do verso 13 ao verso 18, irmãos. E o tema que eu escolhi aqui para a noite é sobre morte. A morte não tem a última palavra. Repito, a morte não tem a última palavra, mas Cristo tem. Vamos aprender sobre isso hoje. Então, eu vou ler na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Se você tiver aí no celular, você pode selecionar essa versão. Se porventura a sua versão em papel for um pouco diferente, eu vou ler devagar para que você então possa se adequar e não perder muito da leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 aos versos 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos o teu poder, que neste momento, através da leitura da tua palavra, tem nos dado a oportunidade de olharmos para a janela do futuro, de fatos que ainda acontecerão, e o Senhor, na sua misericórdia e bondade, tem nos revelado pela tua palavra. Ó Senhor, muito mais do que especular pelo futuro, me ajude e ajude os meus irmãos a agirmos e a reagirmos
com a nossa vida hoje, agora, diante da verdade que lemos e vamos aprender. É isso que nós pedimos, com o auxílio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é inegável que temos tempos bons aqui também, nessa terra. Mas, irmãos, a vida é difícil ser vivida. A vida, ela é enlameada e encharcada de lágrimas. Não importa o quanto você está ocupado, não importa quão urgentes estão os seus problemas, não importa quão esmagadores estejam as circunstâncias que você está passando, a vida de todos, por causa do pecado, ela é tão dolorosa que não tem como a gente não chorar. E olha, irmãos, nós vivemos numa geração que foge da dor. E para fugir da dor, ela foge da realidade, de diversas maneiras possíveis. Uns procuram álcool para fugir da dor, da realidade, do sofrimento, de não ir para casa, de encarar os seus problemas. Outros usam drogas. Muitos se perdem até mesmo no celular. Horas e horas ali, né, desvanecendo, olhando, fugindo, adiando decisões. Outros vão para a pornografia, para a comida, para o sexo ilícito, para o consumismo, para fugir da realidade deste mundo que é bem difícil. Há 1000 distrações que temos na vida para buscar, então, fugirmos da dor. Por quê, irmãos? Porque quando a gente para pensar, quando a gente olha o que está acontecendo, parece ser insuportável vivermos nesse mundo. Eu dizia num grupo da igreja, de homens que a gente, ali, de WhatsApp mesmo, eu olhando as decisões últimas das nossas autoridades, dos juízes que deveriam ser isentos, eles fazem à luz do dia, não tem mais vergonha na cara, é explícito. Falam dos seus privilégios que nós pagamos. E a gente fala assim, como é que pode isso? É tão agonizante, como dói o coração, como é que resolve essas coisas? Pois é, irmãos, há muitas tristezas nos esperando. Eu quero lembrar vocês aqui que nós choramos ao nascer, nós choramos quando morre alguém que nós amamos, porque nos dá saudade, nós choramos por diversas dores variadas. É impossível passar por essa vida sem choro. Uns fingem que não choram. Uns até dizem, né, pastor, que homem não chora. Mas essa vida é uma vida de dores. O Senhor Jesus chorou. Nos debates bíblicos da minha infância, qual era o menor versículo? Era esse, né? Jesus chorou quando teve na ocasião do seu amigo Lázaro, que morreu. E então Jesus chora, mesmo sabendo que em alguns minutos ele iria ressuscitá-lo. Não é fácil realmente viver, a vida é encharcada de lágrimas, mas há um jeito. E há um jeito sim de viver até chorar, como quem tem esperança. É possível, mesmo diante de um choro, de dores, de situações difíceis, nós então temos esperança. Eu quero lembrar aos irmãos, e incentivo vocês, em casa, Atos capítulo 17, conta a história de como essa igreja de Tessalônica surgiu. Paulo sai de uma situação, de uma cidade difícil lá, quase preso, batem nele, expulsam ele, ele vai para Tessalônica e lá com seus companheiros, ele então vai a uma sinagoga onde se reuniam os judeus. E na sinagoga, por 3 sábados seguidos, ele prega o evangelho. E pregando o evangelho, alguns judeus se convertem, muitos gentios se convertem, e olha só, mulheres que eram influentes na sociedade também se convertem, pelo anúncio do evangelho, daquilo que ele ensinou sobre Jesus Cristo. 3 sábados, Paulo fez essa façanha lá de explicar as coisas sobre Cristo. Lá está relatado com mais detalhes, né? Atos 17. E aí então, irmãos, ali o Espírito Santo planta uma igreja. E aquela igreja, então, cresce, se fortalece. E
Como eu disse para vocês, né, Paulo vai fazer elogios, vai fazer vários incentivos a essa igreja, mas há dúvidas, há sofrimento, há perseguição, estão matando os seus, porque os judeus se levantam por inveja e perseguem aquela igreja. E aí a igreja de fé jovem, diz os historiadores que essa carta foi enviada entre 1 ano ou 2 anos depois dessa ocasião que Paulo pregou o evangelho, uma igreja então de fé jovem, ainda inexperiente, e que passava por uma situação de angústia. E os nossos mortos? E os que estão morrendo aqui? E aqueles que nós amamos e já partiram, como é que fica diante da volta de Cristo, que eles tinham também aprendido? Eles perderam algo? Há desvantagens para eles? E aí Paulo, pastor experiente, ele vai responder com esta carta, com uma teologia que consola. Não será com palavras vazias, não será com palavras genéricas reforçadas, mas com uma doutrina robusta, com uma verdade da parte do Senhor, para consolar e confortar o coração daqueles irmãos. Esse texto, irmão, que lemos, nos ensina que a morte, repito, o título, não tem a última palavra. O Senhor Jesus Cristo tem. E saber disso e conhecer isso deveria transformar radicalmente 3 posições nossas. Como você chora, porque haverá choro. Como você vive e como você espera. A história de redenção, irmãos, não terminou na crucificação. A história de redenção não terminou quando Jesus Cristo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. A história da redenção não terminou nem mesmo quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. A história da redenção está sendo escrita. E haverá um dia glorioso, um dia do Senhor, onde tudo isso se consumará. O capítulo final de todo esse processo, onde então conheceremos, né, toda essa conclusão desse processo de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, eu quero passar aqui com os irmãos, analisar algumas partes do texto para o nosso aprendizado. A parte 1, eu quero colocar o seguinte, a partir do verso 13, eu vou ler de novo, fala assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. A morte, irmãos, não dá esperança, mas Cristo nos dá. Aqui o texto começa assim, olha, não queremos que vocês ignorem. Paulo faz isso em outros lugares. Ele faz isso em Romanos 1, em Romanos 11, em 1 Coríntios 10, em 2 Coríntios 1, onde ele usa essa retórica. Eu não quero que vocês fiquem ignorantes. Eu não quero que vocês desprezem isso. Pelo contrário, eu quero que vocês prestem atenção. Isso é urgente, isso é importante. Quem usa muito dessa técnica, eu acompanho bastante os sermões dele de antigamente, os de hoje, é o pastor Heber Júnior, né? Ele, nas suas exposições, muito sábio da palavra de Deus, ele sempre tem um tempo no sermão para preste atenção agora, né? Para despertar os que dormem, para despertar os que estão mais tranquilinhos, para que eles façam isso. E Paulo faz isso na sua carta. Uma carta que ele vai pedir, olha, leia isso na igreja. Não quero que vocês ignorem, prestem atenção. Vocês não podem se dar ao luxo de ignorar tal assunto. E olha, irmãos, diante de uma realidade nossa aqui, onde na palma da mão, a gente tem tantas informações, né? Tantos recursos de aprendizagem, e de buscar o Senhor, de buscar das coisas do Senhor e aprender, e nós com tanta coisa, e mesmo com uma igreja saudável, nós podemos estar ignorando informações relevantes da revelação que Deus nos tem nos dado. O verso 13 também vai falar sobre os que dormem. Olha, como assim os que dormem? Já dito para os irmãos que nós não cremos e rechachamos a heresia do sono da alma. Nós não cremos que quando a pessoa morre, o espírito então vai para um lugar e também fica descansando, como se fosse dormindo, esperando as coisas eternas acontecerem. Nós não cremos nisso. Não cremos nisso porque não é assim que as Escrituras explicam tais coisas do futuro.
Nós sabemos, irmãos, por 1 Coríntios 15 e também por Apocalipse, que quando alguém morre aqui, quando alguém falece, quando o espírito se separa do corpo, imediatamente, aqueles que porventura estão em Cristo, já estão no céu, no seio de Abraão, já estão vendo a face de Cristo. E porventura, aqueles que não estão em Cristo, que estão rebeldes contra Ele, que não professam Jesus como Senhor, como diz as Escrituras, já está condenado. E imediatamente já está no inferno. É assim que dizem as Escrituras. Mas o texto aqui não fala de ímpios. O texto é para uma igreja. O texto é para os salvos. E o que Paulo está falando assim? Olha, os que dormem é uma maneira de fazer um eufemismo, de falar uma coisa muito dura, muito pesada, muito triste, mas de uma maneira mais branda. É comum entre nós, né? Olha, irmãos, o nosso irmão lá estava hospitalizado, mas a situação dele piorou e ele agora está com o Senhor. Então a gente evita falar, olha, ele morreu. Né? Ele agora dorme com o Senhor Jesus Cristo. Então, o dormir aqui não é uma alusão a um estado do espírito, mas sim uma situação do corpo. Porque quando de fato, irmãos, nós vamos num velório e ali há um caixão e o corpo está ali estendido, dá-se a impressão de que o corpo está dormindo. E a ideia de Paulo aqui falar esse tema aqui para os nossos irmãos é que quem dorme acorda, quem dorme um dia levanta. Dormir é temporário. E a ideia aqui é que Paulo já começa dando a eles essa esperança. A morte do crente é verdadeira, é um sono, porque haverá ressurreição amanhã. Mas nós não cremos que o crente que morre hoje, ele fica apagado, desligado, aguardando quando Cristo vai voltar. De maneira alguma. Não é assim que as Escrituras revelam esse estado intermediário da alma do crente. O texto também fala assim, para que não fiques tristes. Cuidado, irmãos. Alguém, sem estudar o texto, pode pesar a mão. Não, então você não pode ficar triste. Então você não pode chorar. Paulo não está falando disso. O que Paulo está alertando é que vocês não devem ficar tristes diante da morte, como eles, como os outros. Que outros? Como os ímpios, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não creem que de fato a vida vai ser uma verdadeira vida com continuidade. Eles não creem nisso. Nós cremos. Então, a tristeza existe, mas é uma tristeza diferente. É uma tristeza que tem esperança e não a ausência dela. Num comentário, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Paulo não está fazendo apologia ao estoicismo. Ele não está dizendo que cristão não chora. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Há lágrimas legítimas, a dor real, mas a dor do cristão é diferente porque tem esperança embutida nela. O texto também vai dizer a frase, como os demais que não têm esperança. Irmãos, o mundo greco-romano, daquela época principalmente, via a morte como um fim absoluto. Eu anotei aqui algumas inscrições que eram comuns na época. Falava assim, inscrições nos túmulos. Não era, fui, não sou, não me importo. Morreu, acabou para eles. Epicuro ensinava, onde está a morte, não estou eu. Onde estou eu, não está a morte. Lucano, um outro pensador, escreveu, para os mortos nada resta além do nada. É um desespero puro. Não há nada para eles. Então, eu já aplico aqui. Para o cristão que, porventura, está em luto, passou por luto, ou, eventualmente, passará na nossa história, porque a nossa história implica nisso, é lícito chorar, é bíblico sofrer. E nós temos que aprender aqui, irmãos, a não apressar o luto de ninguém. Não, irmãos, não chora mais não. Não, irmãos, vai passar. Está na melhor. Não, vamos chorar. Vamos ter saudade. Vamos passar por esse momento, mas não em desespero. É uma tristeza legítima, mas é uma tristeza que tem esperança. Ah, Deus tinha um propósito. Jesus, irmãos, como já foi dito aqui, Jesus, o Filho de Deus, chorou e ele sabia que Lázaro ressuscitaria em minutos.
Ele chorou pela ausência real de alguém que lhe amava. Você não chora com quem não tem esperança. Sua tristeza, a minha tristeza, tem que ter validade. O nosso adeus é um adeus temporário. A separação, nós temos que crer nisso. O texto vai explicar melhor ainda. É um até breve e não um para sempre. Mas também, irmãos, nós devemos evitar aquela cultura do luto superficial. Vivemos numa sociedade, você tem que superar, tem que voltar ao trabalho, volta para esquecer aquilo, siga em frente, não fala mais do assunto. Como isso é cruel, irmãos, como isso é desumano. Nós, como igreja, que lidamos com esse assunto, que sabemos desse assunto pela revelação do próprio Deus, devemos lidar com isso como Deus lida, seguindo as suas orientações. Aqui é um lugar, irmãos, na igreja, de verdadeira esperança, de entendermos certinho o que é a ressurreição física, literal e corporal. Também trago aqui uma palavra para os irmãos, daqueles que porventura, e eu já tenho até amigos cristãos fervorosos, mas eles evitam funerais. Por diversos argumentos. Não adianta mais nada. E é verdade. Não é no funeral que vai se resolver alguma coisa. Aquele que se foi, já se foi. Né? É um lugar pesado. É um lugar de tristeza. Eu prefiro lembrar da pessoa viva. Já viram isso ou não? Eu não vou lá porque eu quero lembrar da pessoa. É um argumento. Mas, irmãos, para nós cristãos que temos o entendimento do que é a morte, temos uma compreensão do que Deus revela, é oportunidade de participar do velório. Diz o texto lá em Provérbios que é melhor você estar num velório, há mais sabedoria, há mais conhecimento do que numa festa. Porque ali há reflexão, ali há choro, ali as pessoas pensam no futuro, pensam no agora. E nós podemos testemunhar, vamos lá chorar, mas sem desespero. Vamos lá prestar o nosso consolo, o nosso luto. Vamos mostrar que nós nos importamos, mas sem desespero. Paulo está ensinando a chorar como quem tem esperança. E o mundo, irmãos, não se enganem, é faminto de respostas sobre morte. E eles precisam ver isso. Também falo aqui para aqueles que, porventura, nunca pensam profundamente na morte. Se alguém em casa fala de morte, bate na madeira, isola, para com isso. Né? Eu vou viajar, que isso? Olha só, irmãos, como se isso fosse mudar os planos do Senhor, né? Nós somos aqueles que devemos conversar sobre isso. Lembra que Paulo começou? Não queremos que vocês ignorem a verdade. Mas muitos cristãos vivem como se fossem imortais. Olha só, muitos cristãos vivem como se essa vida aqui fosse durar para sempre. Quer ver um exemplo? A sua família sabe as senhas do seu banco? Do seu e-mail? Do seu celular? Você planeja isso? Você se precaver em relação a isso? Porque a gente acha que tudo bem. Mas coisas acontecem, vidas se perdem, e aí traz grandes transtornos, né? Hoje, então, irmãos, que é possível você ter ativos digitais, você compra livros digitais e investe um bom dinheiro. E às vezes a família não tem nem acesso, nem sabe como obter aquilo, né? Não se conversa sobre isso com os filhos. É muito curioso que os americanos têm uma cultura, né? Eu vejo isso em filmes, uma cultura de eles planejam o seu funeral. Eles vão lá, escolhem o caixão, escolhem a música, escolhem os slides, né? O que vai passar? É muito curioso isso, lidar com a morte desse jeito. Eu também não tenho todo esse apreço de planejamento. Mas eu fazendo esse sermão aqui, pensando sobre ele, eu falei, puxa, se eu pudesse escolher, viu, pastor? Esse texto aqui é um texto que pode ser pregado no meu velório. Tá? Pode ser pregado no meu velório. Se você morresse hoje, como é que a sua família teria que se preparar? Né? Tudo abrupto, porque a gente fica evitando de falar
sobre o assunto. Mas por que, irmãos, nós temos essa esperança? De onde vem essa certeza que a gente pode chorar sem desespero? Eu vou aqui para o verso 14. A morte não decide o seu destino. Não é a morte que decide. Cristo decide. Alguém morreu com um relâmpago. Rapaz, Deus castigou mesmo, né? Não, irmãos, não é aquela morte, o tipo de morte, a maneira de morte, que vai definir o seu destino. É se a pessoa tinha Cristo como seu Senhor ou não tinha Cristo. Então, o verso 14 fala assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Se cremos, aqui, irmãos, no grego, esse se cremos não é ideia de dúvida, é já que cremos, considerando que cremos, que vocês acreditam nisso, não é condicional. Paulo não levanta dúvidas, mas ele apela para o que vocês já professam de fé. Não, vocês confiam nisso. Já que vocês creem nisso, não faz sentido vocês não pegarem o que vocês creem e trazerem para a sua vida. Se Jesus ressuscitou, ele disse que nós também ressuscitaremos. Diz o texto aqui no verso: Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. A gente poderia dizer, irmãos, que isso daqui é um dos credos da igreja mais resumidos. Porque isso traz um monte de questão, né? Por que Jesus morreu e ressuscitou? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Para onde ele vai? É a morte depois da ressurreição. Porque Cristo venceu a morte experimentando-a plenamente. Cristo, irmãos, não fingiu morrer. Cristo não fez uma encenação. Cristo não quase morreu. Ele morreu. Ele entregou o seu espírito. Os irmãos se lembram disso? O seu corpo sem o espírito foi para uma tumba. Aquele corpo que dorme. Mas aquele corpo, depois Deus o ressuscitou. Jesus venceu a morte, não driblando-a, mas atravessando-a. Ele entrou no túmulo como guerreiro, entrando no território inimigo. A ressurreição de Jesus, irmãos, não é uma fuga da morte, é vitória sobre a morte. O texto que lemos também vai ter a seguinte frase: assim também. Olha que esse termo é uma comparação lógica poderosa. Assim também o quê? Assim também, como foi histórico, como foi verdadeiro, não é boato. 1 Coríntios 15, irmãos, vai falar de como várias pessoas viram Cristo. Atos vai falar disso também. Irmãos, isso foi fato histórico, e a nossa ressurreição é igualmente certa e necessária. Aqui está a lógica: você está unido a Cristo pela fé. Cristo morreu, você morreu com Ele para o pecado. Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar com Ele para a glória. Cristo subiu ao céu, você estará sentado com Ele nas regiões celestiais. Cristo voltará, você virá com Ele em glória. E é isso que Paulo está explicando. Se algum dos nossos morrer, se você morrer, se eu morrer, e Cristo não tiver voltado, Cristo vai vir buscar os seus. E esses que estão com ele em espírito, virão com ele, numa milícia, num grande exército, junto com os seus anjos, todo o céu, vindo então trazer o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia do juízo. Não o juízo para nós, que estamos salvos, porque já estamos em Cristo. É a união vital com ele. O texto fala aí no verso 14, trará na companhia dele. Olha a ênfase, com ele, na companhia dele. Os mortos, irmãos, em Cristo não vão ficar para trás. Não há coadjuvantes, não chegam depois. Eles vêm com Cristo no seu triunfo. O pastor Leandro Peixoto, um pastor batista de Goiânia, fez a seguinte anotação num escrito: o dia glorioso será a proclamação da vitória de Cristo. O mundo conta vantagem, se vangloria de achar que o Cristo está morto, que Deus está morto, mas o dia do Senhor será a proclamação da vitória de Cristo.
Quero dizer uma palavra aqui para os irmãos que, porventura, perdeu alguém, um familiar, um amigo, um irmão, um parente, e aí em você a incerteza de se aquela pessoa é salva ou não. Alguém que você ama, de verdade. Mas você acompanhou a vida dela e você falou, eu acho que ela não é salva. Irmãos, não sofra por isso. Não lhe cabe isso. Deus é o juiz. Nós não fomos sendo chamados para julgar sobre isso. Quem é salvo e quem não é salvo. Nós julgamos os frutos. Nós vemos os frutos. Uma pessoa pode participar da igreja, usufruir da igreja. Em algum momento ela tem uma apostasia, ou ela tem um mau testemunho, ou ela não se arrepender, e o conselho da igreja a tirar da igreja, considerá-la como ímpio. Mas nem mesmo fazendo isso, não nos cabe dizer se na história dela, em algum momento, numa situação X, Deus a tomou ou não. Para que sofrer com isso? Mas se isso te incomoda, se pessoas que já foram e você fica, será? Está no inferno, está no céu. Se isso te incomoda, te falo, não sofra com isso. Mas saiba que há pessoas vivas hoje, as quais você ama, as quais você tem acesso, e você poderia, já sabendo desse sofrimento seu, pregar para ela o evangelho, para que você não tenha essa dúvida. Pessoas que você ama. Pessoas que amanhã podem não estar mais aqui. Faça isso, com motivação, com energia, da parte, com energia que se movimenta, né? Da parte do evangelho que é pregar para as pessoas. Os versos 15 e 17 vai falar de a morte não controla o futuro, Cristo controla. E vai ter assim, no começo, assim, e pela palavra do Senhor. Olha só, irmãos, o que Paulo aqui está colocando. Irmãos, eu não estou aqui falando o que eu acho. Não é uma conjectura. Não é assim, olha, isso aqui é uma possibilidade. Eu estou falando para vocês que eu recebi do Senhor isso. E registro para vocês em carta. É assim que vocês devem receber essa palavra. Faço de igual modo, irmãos, a mesma ênfase que Paulo fez aos Tessalonicenses, eu faço aqui para a igreja de Cosmópolis. Não falo da minha autoridade, não são palavras minhas, eu sou um mensageiro, um meio, alguém que explica, alguém que traz. E pela palavra do Senhor, pela autoridade máxima ou revelação direta do Cristo ressurreto. Isso não é especulação teológica, irmãos. Isso é revelação divina. Não cabe interpretações. Será que é isso mesmo? Será que não é? Há um monte de bobagem que se fala por aí sobre a vida após a morte. Mas a verdade, parte dela, estamos aqui lendo, estamos aqui aprendendo. Os Tessalonicenses, irmãos, tinham essa dúvida. O texto fala assim, nós os vivos, de modo nenhum, precederemos os que dormem. Porque os Tessalonicenses tinham dúvida, os que morreram perderam algo? Ficaram em desvantagem? São cristãos de segunda classe? Paulo responde, de jeito nenhum. Na ordem cronológica, eles vão ter um papel especial. Quando Cristo voltar, eles vêm primeiro. Eles vêm primeiro. E aí então, irmãos, vai ter essa sequência majestosa do arrebatamento. O Senhor mesmo descerá do céu, diz o texto bíblico. Então, não é um delegado, não é um anjo, não é um mensageiro, não é alguém de recado, não é um representante. Cristo pessoalmente, naquele corpo glorioso que ele subiu aos céus, ele então vai voltar no dia do arrebatamento. O próprio Cristo descerá bradando do céu. Fala assim o texto, dada a sua palavra de ordem. E aqui no grego, irmãos, é um termo militar. Assim como ele disse para Lázaro, Lázaro, saia do teu túmulo. Jesus então virá no arrebatamento e num termo militar, dada a sua palavra, a sua voz absoluta, que não pode ser ignorada, que não pode ser desobedecida. Lá em Apocalipse 20 vai dizer o seguinte, que aquele que está no trono e está de branco, ele deu uma ordem para o mar, mar, me dê os mortos, porque eu quero os mortos. E o mar que é forte, e o mar que é avassalador, e o mar que derruba navios, e o mar que faz os seus tufões lá dentro,
e imediatamente obedece o Senhor. E ele entrega os seus mortos, porque ele não é louco de enfrentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não haverá poder, irmãos, que impeça, não há concreto de cemitério, nem decomposição, nem cremação. Foi cremado, olha lá. Que isso? O Senhor, ele vai dar uma ordem, e os corpos vão ser remontados conforme eram. A voz que criou o universo, do nada, recriará corpos da poeira. Diz o texto bíblico, voz de arcanjo. Irmãos, aqui tem até um debate, né? O pastor Anderson um dia me explicou. Na Bíblia não fala de vários arcanjos, que seria uma hierarquia angélica, poderosa, capaz de comandar outros anjos. Parece-me que na Bíblia só há menção de um arcanjo. Aqui não fala o nome dele, mas em Judas e em Apocalipse fala de Miguel, como arcanjo. Nós deduzimos então que Miguel nesse papel aqui, voltando junto com o Senhor Jesus Cristo, Jesus dando a ordem, e ele logo em seguida, numa segunda voz, também arregimentando as milícias celestiais, num coral e numa sinfonia de vitória. E haverá também uma toca de trombeta. E trombeta, irmãos, quer demonstrar guerra, quer demonstrar que haverá uma luta, que haverá derrota, mas também quer demonstrar que há festa. Há toque para a guerra e há toque para a festa. Naquele dia, talvez as duas coisas acontecerão. Porque o Senhor Jesus virá com mão forte, a salvação, o evangelho já acabou, e agora é o juízo final, onde ele quer pegar os seus, e ele quer remover todos os inimigos e o mal da terra. Em Apocalipse 17, ele começa derrotando os inimigos. A Babilônia, depois o falso profeta, depois a besta, depois o dragão, que é Satanás, depois ele vai derrotar a própria morte, o inferno, todos eles lançados no lago de fogo e enxofre. E por último, ele vai derrotar os ímpios, que morreram, mas vão ser ressuscitados para a condenação eterna, que é a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. E essa trombeta, ela vai demonstrar isso. Apocalipse vai dizer, irmãos, que aquele que vai vir, é aquele que sai da sua boca uma espada, que demonstra o poder da palavra. E ele está num cavalo branco, e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que aqueles que morreram antes da vida de Cristo, vão voltar com ele, honrados por isso. Os mortos ressuscitarão primeiro, como diz o texto bíblico aí. E aí o texto continua, nós os vivos seremos arrebatados juntos com eles. Juntos, irmãos, que palavra linda. Então, eles virão nos céus, tomarão o seu corpo primeiro, e depois os que estão vivos serão transformados junto com eles, e serão levados aos ares, para encontrar com o dono da festa, para encontrar com aquele que é o noivo, na ideia de morarmos juntos eternamente. Eternamente. O texto diz, para o encontro com o Senhor nos ares. E diz o texto ainda, estaremos para sempre com o Senhor, para sempre, sem interrupção, sem despedida, sem separação futura. Alguém já disse, irmãos, que é verdade, a vida eterna tem a ver com o tempo, um tempo longo, um tempo que não termina, mas alguns às vezes até pensam, talvez seja monótono, seja um tempo chato, um tempo de silêncio, um tempo sem fazer nada. Mas não, irmãos, a vida eterna tem muito mais a ver, será sim, um tempo sem fim, muito mais a ver com a qualidade de vida. E a qualidade de vida é estar com o Senhor Jesus. Se Jesus estivesse no inferno, é lá que nós deveríamos estar. Nós queremos estar perto daquele que nos amou e de quem nós amamos. É por isso que o céu é céu. Porque estaremos com o Senhor Jesus para sempre, em doce comunhão, em deliciosa comunhão. O propósito da salvação é este: estaremos com o Senhor para sempre e sempre, eternamente. Olha, irmãos, nós não queremos aqui
Não quero trazer aqui pelo texto debates teológicos, amilenistas, pré-milenistas, dispensacionalistas, que caberiam aqui também em alguma reflexão. De forma alguma. O que eu quero colocar aqui para os irmãos, que o que importa no texto, e muitos irmãos assim também entendem, é que Cristo volta visivelmente, fisicamente, gloriosamente, haverá ressurreição real do corpo, a igreja será reunida por completa, os mortos e os vivos, e será para sempre, para todo sempre. E é por isso que nós devemos evitar dois extremos. Obsessão pelos finais do tempo, que te paralisa. Olha lá, olha o que o Trump fez. Olha só, olha o que o Elon Musk fez. Olha os robôs. Olha a guerra da Ucrânia. E essa obsessão, né, esse desespero. Não, irmãos. É verdade. O capítulo 5 de Tessalonicenses vai falar o seguinte, que Jesus virá como um ladrão. De surpresa. Mas o texto se explica que para aqueles que estão em Cristo, para nós não será. Nós estamos esperando. Nós oramos por isso. Senhor, venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paulo já disse, é melhor estar com Cristo do que viver aqui. Ele fica aqui pela missão que ele tem, pelo serviço que ele tem. Então, irmãos, foque que o texto fala sobre reunião, ressurreição e presença em Cristo. Alguns irmãos têm medo de morrer, sabia? Eu tenho medo de morrer antes de meu filho fazer 15 anos. Eu tenho medo de morrer antes de ajudar meu filho a arrumar um emprego. Eu tenho medo de morrer antes de fazer aquela viagem. Crente, às vezes, tem esse medo de morrer. Quem morre em Cristo não perde nada. Quem morre em Cristo, aliás, irmãos, experimenta a ressurreição gloriosa do nosso Senhor. E aqui, por último, o verso 18. A morte não consola ninguém. Cristo consola através da igreja. Vou ler aqui o texto para a gente terminar. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Espera aí. O pastor, faz parte dele consolar os irmãos? Faz parte. Faz parte eu pedir ao sofrimento de luto ou qualquer outro sofrimento, eu me dirigir a Deus em oração, Senhor, conforta o irmão Alberto, da sua cirurgia, da sua dor. Mas, irmãos, o texto bíblico aqui nos coloca como resposta de oração. Igreja, comunidade, console os irmãos, mas com o quê? Vai passar, olha, o tempo cura. Não, console com esta palavra, com esta revelação, com esta doutrina, com este entendimento, com essa verdade. Porque nós encaramos a morte diferente. Nós ficamos tristes, mas nós temos esperança. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos qual é o nosso lar definitivo. Consolem uns aos outros. É recíproco. É o corpo funcionando. Vou aqui anotar uma observação também do pastor Leandro Peixoto. Para quem Paulo escreveu isso? Não foi para o papai e mamãe reunidos em casa. Papai, mamãe, filhinhos, anime-se em família. Não. Esse texto foi escrito para uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses. E a igreja de Cosmópolis está ouvindo hoje aqui. Console uns aos outros. É específico. Use essa teologia, use essa doutrina, apliquem essas verdades. Apliquem essas verdades, irmãos. E agora eu quero fazer aqui uma pequena conclusão, para que a gente possa ter um aproveitamento daquilo que foi dito aqui. A morte não dá esperança, nós choramos sim, mas com esperança em Cristo. A morte não decide o seu futuro, nem o seu destino, perdão. Cristo decide, e todos unidos, e a Ele ressuscitarão. A morte, ela não controla o futuro, Cristo controla. O dia será glorioso, o dia do Senhor será absurdo. A morte não consola ninguém, Cristo consola através da igreja. É a verdade que domina, irmãos. A morte não tem a última palavra, mas Cristo tem. Isso aqui, eu pensei na frase, essa frase traria questionamento se eu colocasse no cemitério? Olha, a morte não tem a última palavra, mas Cristo tem.
Talvez algumas pessoas se interessariam em entender o que será que tem. Mas não é uma frase de para-choque de caminhão e não é um slogan motivacional. É uma verdade fundamentada na ressurreição corporal de Jesus Cristo. O que acontece, irmãos, quando morremos? Será que é isso que o sermão de hoje vai trazer para você? Olha, hoje lá eu aprendi o que acontece quando nós morremos. Não, irmãos. Diante disso, como é que você vai viver? Será que vale a pena aquela briga cotidiana que você tem com o seu esposo e sua esposa? Por coisas pequenas? Por coisas da terra? Será que vale a pena você manter isso? Será que vale a pena você manter uma postura de pessoas que você gosta, você ama, mas você não diz para ela que você gosta e você ama? Saber a postura sobre a morte não muda isso? Será que, sabendo disso, não é hora de dar o passo e ir até o irmão e perdoar o irmão? Porque esse Cristo que ressurreto, que virá nos buscar e virá te buscar, nos perdoou. Será que não está na hora de fazer isso? Como é que você vê o seu corpo? Será que ele é descartável? Será que ele é seu ídolo? Como é que você cuida dele? Como é que você lida com isso? Como é que você usa o seu tempo diante dessa mensagem da eternidade? Então não é aprender da curiosidade do que vai acontecer depois. É como você vive hoje diante dessa verdade. Olha, irmãos, eu não quero aqui ser legalista, moralista, pelo amor. Que Deus me livre disso. Mas eu alerto os irmãos que não faz sentido você ficar 3 horas no Netflix e 3 minutos orando. Porque olha que tema, olha o nosso Senhor, olha o que Ele fará por nós. E é certo. Onde você gasta tempo e tempo na rede social e vai ler a palavra assim, desleixado, sem meditação, sem intensidade. Como é que você evangeliza? Você tem essa urgência, como eu já disse aqui, das pessoas próximas, estou falando, hein? Para facilitar para você. Não é nem do seu inimigo. Como é que tem sido? É urgente para você? Você quer que as pessoas participem dessa esperança? Olha, irmãos, nós precisamos estar atento a isso. Uma reflexão para todos nós. Levante segunda-feira amanhã, sabendo que amanhã pode ser a segunda-feira. Pois bem, trabalhe amanhã seguindo o mandato cultural. Trabalhe amanhã como se você tivesse 50 anos pela frente. Não vou morrer agora. Cuida da saúde, vai no cardiologista, vai no médico, emagreça para ficar melhor, procura academia, se cuide. Vou viver mais 50 anos, vou produzir, vou gerar emprego, vou gerar trabalho. Mas viva como se Cristo fosse voltar hoje. Nessa expectativa, evangelize, perdoe, ame, sacrifique. A promessa, irmãos, é mais doce do universo, assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque a morte, irmãos, não tem a última palavra. Cristo tem. E essa palavra é ressurreição. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que vivamos como o povo da ressurreição. Que nossa esperança, Senhor, não seja teoria, mas poder no velório, em situações de dores e situações de luto. Que nosso Pai, sabemos que vamos chorar. Sim, vamos chorar, mas não como os que não têm esperança. Ó Senhor, nos ensina a viver cada dia, sabendo que o poder, como pode ser o poder do dia glorioso. E quando aquele dia a trombeta soar, quando a tua voz, ó Deus, bradar na vitória, quando os mortos em Cristo, no Senhor, ressuscitarem primeiro, quando formos arrebatados junto nas nuvens, que estamos prontos, ó Senhor Deus, ó Senhor Jesus, não porque fomos perfeitos, não porque confiamos em nós, mas nós confiamos naquele que é perfeito.
Não porque nunca duvidamos, mas porque te conhecemos como fiel, o Deus que não muda e o Deus que mantém a sua palavra. Nós fraquejamos, mas mesmo na fraqueza, ó Deus, o Senhor mantém a sua promessa e o Senhor está conosco. Não porque merecemos, ó Deus, mas porque porque o Senhor venceu a morte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A morte não tem a última palavra, tu tens. E essa palavra é vida eterna. E em teu nome poderoso é que nós oramos. Amém. Pastor, por gentileza, o senhor tem a palavra. Diante do que nós acabamos de ouvir, podemos então fazer a seguinte indagação. É possível